Jeremias 29. Quantos acharam? Amém? Amém. Para a gente ganhar tempo. Versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 7, depois a gente vai pular para o 10 e vai até o 14. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Ezequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha palavra em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Somente até aí, você pode se sentar. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, dessa vez ministrando a palavra. Daqui um dia vocês enjoam da minha cara, né? Estou sabendo. Um dia você, a gente vai dar cara com uma menina. Mas eu quero glorificar a Deus por essa igreja, quero glorificar a Deus pela liderança dos jovens, quero glorificar a Deus pelo nosso pastor. Obrigada pela confiança. E eu estava em casa e eu não posso deixar de falar isso aqui, irmãos, porque nós precisamos aprender a ser grato às pessoas. E tem uma coisa que eu levo para a minha vida, é isso. A gratidão ela abre portas e a ingratidão fecha portas. Então eu quero agradecer muito, muito mesmo aos jovens dessa igreja que estão me acolhendo de uma forma que talvez eu nunca fui acolhido em outro lugar. Obrigada, pastora Eliana, obrigada, Pati, obrigada a toda a liderança dos jovens, a todos os jovens que têm me acolhido. Eu sei que eu renunciei, fiquei assim, né, lutando, mas depois que o Senhor me deu uma sacudida, eu entendi aonde o Senhor me queria durante esse tempo. E quero dizer a vocês que eu estou muito grata pela recepção que vocês têm me dado, pelo acolhimento que vocês têm me dado. E obrigada de verdade pela confiança. Bom, eu estava em casa e eu não queria trazer essa palavra. Eu sei que parece clichê, mas é verdade. Eu não queria porque a gente ouve as outras palavras antes da gente e aí isso acaba entrando às vezes no nosso coração e a gente começa a querer trazer algo que seja na mesma linha. E aí eu lembrei da palavra que o Ingrid trouxe, eu falei, resistência, um negócio assim, né? Lembrei da palavra da pastora, eu falei, um negócio de consolo, um negócio de afago. E fiquei com isso na cabeça, eu falei, Senhor, o Senhor podia me dar um negócio assim nessa linha, né? A gente bobinho, sempre querendo colocar o nosso dedo onde não é para colocar. E aí eu comecei a questionar o Senhor, por que, Senhor, que o Senhor me deu um negócio assim mais leve? Irmãos, eu não sei vocês, mas de vez em quando a gente entra em guerra com Deus assim, né? E aí a gente pergunta, mas por que o Senhor quer me usar desse jeito? Eu queria ser igual fulano, queria ser igual Beltrano. E o Senhor
Senhor vem lá e diz, por que sim? Por que sim? Porque seu nome não é fulano, seu nome não é Beltrano, seu nome é Roberta, e é desse jeito sim. E hoje o Senhor me pegou no quarto e me sacudiu e disse, é essa palavra. Então, eu quero pedir às intercessoras que redobrem a intercessão pela minha vida. Hoje não foi uma tarde fácil. E quando a Paty e a pastora sempre falam aqui das guerras que enfrentam no Curados para Curar, isso sempre é falado aqui, né? As guerras, na verdade, essa igreja enfrenta guerras constantes durante muito tempo. Eu não sei quantos aqui percebem, talvez nem todos. Todo dia é um negócio diferente. Eu acho que só quem tem realmente a sensibilidade espiritual vai perceber. Os intercessores, os obreiros, as pessoas que estão um pouco mais à frente de algumas guerras, de algumas batalhas, vão dizer isso com certeza, que existem guerras que são travadas especificamente na igreja Rebote. E é como a pastora disse assim, você pode não ser do grupo do jovem, mas tu está envolvido também na guerra. Então, quando elas falavam isso, eu demorei de entender, mano. Eu demorei de entender a dimensão, de mensurar um pouquinho. Só que depois de um tempo, as coisas foram apertando, eu falei, agora eu entendi o que a pastora está falando. Agora fez sentido para mim. Então eu queria pedir que em nome de Jesus, vocês orem pela minha vida. E nós vamos hoje, eu vim trazer uma palavra muito diretiva da parte de Deus para as nossas vidas. Eu não vou tomar muito o seu tempo, mas eu quero ser muito cirúrgica naquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. E hoje o Senhor me mandou vir aqui falar com pessoas que estão em cativeiros. E por que eu pedi a intercessão de vocês? Porque hoje, enquanto eu estava no meu quarto preparando essa palavra, eu senti um peso espiritual tão grande como eu nunca senti na minha vida. Um peso e uma vontade de ligar para o pastor e dizer, pastor, o senhor pode me substituir? Ele ia dizer não, ó. Ele ia dizer mesmo. E uma vontade de pedir desculpa a Paty, dizer, Paty, você me desculpa, mas não vai dar. Só que eu não tenho justificativa, pastora, para dizer não vai dar. E se eu dissesse isso para a Paty, ou para o pastor, ou para a pastora, ele ia ter que dizer, não vai dar porque eu não aguentei. Eu seria covarde. E eu me dobrei de joelhos no chão do meu quarto e pedi misericórdia a Deus. E por isso eu estou te pedindo para você olhar para mim com misericórdia hoje também. Bom, a palavra que nós lemos no livro de Jeremias, capítulo 29, eu sei que é uma palavra conhecida, não sei se vocês conhecem o capítulo todo, mas muitos conhecem a partir do versículo 10, aonde Deus começa a usar os lábios do profeta Jeremias e falar, eu sei os planos que tenho para vocês. Só que, para a gente entender em que contexto Jeremias profetiza isso, em que contexto essa carta é enviada aos exilados da Babilônia, a gente precisa entender o contexto histórico que está acontecendo aqui. E eu vou tentar fazer o mais breve possível, eu não tenho como falar tudo porque não tem tempo. Depois você vai em casa, vai pesquisar tudo que eu vou falar aqui e se tiver alguma coisa errada, você chama o pastor e fala, pastor, volta pra mim para pegar nunca mais, porque falou tudo errado. Mas, para a gente entender esse contexto, a gente vai ter que voltar um pouquinho após a morte de Salomão, o rei de Israel, todo mundo aqui conhece. Depois que Salomão morre, o reino de Israel é dividido em dois, reino do norte e reino do sul. E logo após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono, antes desse reino ser dividido. Roboão começa a reinar e o povo se reúne, eu estou conjecturando aqui para a gente conseguir entender no nosso contexto. O povo se reúne e faz uma reunião com Roboão e diz, olha, o seu pai reinava sobre nós com um jugo pesado e a gente queria pedir para você diminuir um pouco esse jugo sobre nós. E Roboão simplesmente diz que não vai, que na verdade vai aumentar o jugo sobre o povo. Isso causa uma revolta no povo e muitos se rebelam contra o reino e por isso acontece a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. E aí quem vai para o reino do norte? Israel fica sendo... o rei de Israel fica sendo Jeroboão, que outrora era um oficial do rei Salomão. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para falar de Jeroboão. Se você ler em 1 Reis, capítulo 12, versículo 15, vai estar dizendo, você pode abrir aí na sua Bíblia? Vamos abrir? Eu gosto de ir olhando, de abrir a Bíblia, porque a Bíblia ela é completa, ela é perfeita. 1 Reis, capítulo 12, versículo 15. Diz assim:
desculpe, versículo... Isso mesmo, 15. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. E aí, se você voltar um capítulo aí, no capítulo 11, você vai ver que palavra é essa que Deus liberou para Jeroboão através do silonita. No versículo 26, a partir do versículo 26, se você quiser ver em casa depois, você vai ver Deus falando com Jeroboão, fazendo uma promessa a Jeroboão, e dizendo a Jeroboão: se você permanecer, se você for fiel, eu vou te dar um reinado. Eu vou te dar 10 tribos, eu vou te dar um reinado. E quando eu li isso aqui, já vou voltar para Jeremias, mas quando eu li isso aqui no versículo 15 de 2 Reis, de 1 Reis, eu entendi uma coisa. Eu entendi que tem separações que Deus permite, que tem separações que pode não estar nos nossos planos, mas que muitas vezes estão nos planos de Deus por muito tempo e a gente não se tocou ainda. E eu me lembrei de algumas separações que aconteceram em minha vida e eu questionei a Deus. Eu disse: Deus, mas eu gostava tanto daquela amiga, gostava tanto daquela pessoa, queria tanto que ela estivesse aqui comigo agora, vivendo esse tempo, vivendo isso que eu estou vivendo, queria que ela estivesse vivendo essa conquista. E às vezes a gente não entende porque acontecem algumas separações na nossa vida. Mas na verdade tudo faz parte do plano de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas que Deus afastou de você justamente porque o plano dele precisa se cumprir na sua vida. Não é porque a pessoa é ruim, não. Não é porque a gente tem mania também de demonizar algumas pessoas, né? A gente tem mania de dizer que não, se afastou de mim porque era um inimigo, porque, né, o diabo. E a gente dá um crédito para ele que ele não tem. Não é porque se afastou que a pessoa é sua inimiga ou que a pessoa é do inimigo. Nós precisamos ter maturidade para entender as estações de Deus na nossa vida, porque vai ter dias, vai ter estação que Deus não vai querer fulano do teu lado e acabou. Vai ter estação que Deus não vai querer aquela amiga de infância com você e tá tudo certo, não precisa virar inimigo também. Precisa dar um... Como é que fala aquele negócio que para de seguir no Instagram? Não sei como fala, um follow? Falei certo? Esse negócio aí. Não precisa parar de seguir no Instagram, tem isso, né? Aí para de seguir no Instagram, todo mundo, fulano parou de seguir esse cana, aí deve estar brigada. Precisa tornar ninguém inimigo. Você só precisa ter maturidade para entender que nesse caminho não cabe mais. Que nesse momento não dá mais. E está tudo bem. E existe, e eu estou vivendo isso inclusive na pele. Uma amiga de muitos anos mesmo. Nós éramos amicíssimos, ela até veio aqui na igreja outro dia, o pastor sabe quem eu estou falando. Veio com o esposo dela. Nós éramos muito amigas, muito grudadas e tudo mais. Eu fui para o Rio de Janeiro, a gente se afastou um pouquinho. Voltei do Rio de Janeiro, a gente continuou. Ela lá, eu cá, mas não brigamos, não aconteceu nada. E do nada Deus começa a trazer de volta, pastor. E eu comecei a perguntar: Deus, não entendeu muito bem não. Mas amém. Então acontece sim de Deus muitas vezes travar, Deus trazer de volta no momento certo. Então vamos parar de questionar a Deus e de demonizar pessoas por conta de separações que Deus faz. Tem separação que é Deus que faz. E também às vezes a gente não entende que Deus está querendo tirar a gente de algumas situações que não cabe mais no plano dele para as nossas vidas. Não cabe mais. Deus já tinha um plano específico para Israel. Já tinha tudo planejado. Tudo que aconteceu já estava pronto no plano de Deus há muito tempo. E aí, voltando para Jeroboão, Jeroboão começa a reinar sobre o reino do norte, começa a reinar sobre Israel. E se você for andar mais um pouquinho no capítulo 12 de 2 Reis, no versículo 25, vai começar a dizer que Jeroboão começou a ficar preocupado do povo ter que ir a Jerusalém adorar, porque ele começou a ficar inseguro e ele começou a pensar: se o povo for até Jerusalém adorar, eles vão querer que o outro rei reine sobre eles, que o rei de Judá reine sobre eles. Eles vão querer fazer amizade por lá, não vai dar certo. É melhor eu fazer o seguinte: eu vou criar aqui um Deus para eles e vou fazer eles ficarem por aqui mesmo. Vou dizer para eles que eles não precisam mais ir até Jerusalém adorar. E aí Jeroboão cria um bezerro de ouro. Eu sei que parece a mesma história de Êxodo, mas não é não, tá? Um bezerro de ouro. Quando eu li o bezerro de ouro, eu falei: mas de novo, gente? Parece que a gente está tendo um repeat, né? Mas não é não. Você sabe que às vezes a gente é assim, né? Deus pega, né, Rafa? Deus pega a gente, ensina um negócio pra gente, do nada a gente se vê fazendo a mesma coisa que Deus já tinha ensinado
Jerusalém agora, não. Vocês podem ficar por aqui mesmo. Aí aqui a gente faz as festas, a gente faz as coisas, não precisa ir lá. Fica por aqui. E quando eu li isso aqui, eu comecei a ver a insegurança de um rei. A insegurança de um homem que tinha uma palavra de Deus para si. Uma palavra de Deus ao seu respeito, mas não confiou nessa palavra. Mas deixou a insegurança falar mais alto e isso fez ele pecar. Quantas vezes nós não confiamos naquilo que Deus disse sobre nós? Nós simplesmente duvidamos daquilo que Deus disse sobre nós. E isso nos faz pecar. Isso faz as nossas emoções aflorarem, fazer a gente pecar. Porque quando eu li isso aqui, eu comecei a pensar, meu Deus, quantos bezerros de ouro a gente cria simplesmente por não confiar naquilo que Deus disse sobre nós. Simplesmente por não acreditar, simplesmente por agir por impulso. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é: quem tem reinado sobre a sua vida? Quem tem reinado sobre a minha vida? O que tem reinado sobre as nossas vidas? É uma pergunta que você mesmo vai se responder. Mas que nessa noite você pense: o que eu tenho deixado servir de rei para a minha vida? Ter domínio sobre a minha vida, ter domínio sobre a minha casa. São as minhas emoções? É a minha insegurança? É o meu medo? É a minha vontade de o tempo todo desistir? Ou de o tempo todo... Esses dias eu dei muita risada, gente. Estava com meu primo estava passando uns dias lá em casa e a gente foi no mercado. E aí eu estava no hortifruti pegando umas coisas, ele estava do meu lado me ajudando, daqui a pouco aí vem uma, não sei quem é, uma irmã, dava para ver que era irmã, e aí vem duas irmãs conversando e tal, daqui a pouco a outra fala assim: irmã, misericórdia, irmã, não pode não, não pode não. Aí a outra fala: não, irmã, eu estou na terra, eu estou no céu não, eu sou de carne, vou dar um pulo cá. Aí eu balancei a cabeça, me deu uma vergonha nele, aí eu pegando a batata, fiz assim: Jesus, misericórdia. Meu primo, que não é crente, né, logo olhou para mim e fez: vixe, vamos orar pela irmã. Mas às vezes é isso que domina a gente. Às vezes a gente está deixando isso dominar a gente, porque ela não está errada, a gente está na terra, a gente está na carne, né, literalmente. Mas não tem que deixar isso dominar. Não é isso que tem que ser o seu rei. Não é a sua carne, não é a sua vontade de bater em fulaninho. Eu sei que tem dia que só Jesus na nossa vida mesmo. Eu também clamo o sangue de Jesus assim: eu sou crente. Né? Quem é sanguíneo, quem é colérico, então, meu Deus do céu. Você chega, respira fundo assim e fala: eita, meu Deus, se eu não entrar nesse quarto aqui agora e beber água, vai ser hoje. E a pergunta é: o que tem reinado sobre as nossas vidas? O que tem sido rei sobre nós? Voltando para Jeremias. Jeremias começa a profetizar em um tempo. Jeremias profetiza no Reino do Sul, Jerusalém. Lembra que eu falei? Foi dividido o Reino do Norte e o Reino do Sul. E Jeremias começa a profetizar quando tudo está muito bem. Porque depois que Salomão morre e Josias também assume o trono, tem um rei que se estabelece ali chamado Josias, e vocês já ouviram falar desse rei, que foi um rei que deu a ajudar uma nova perspectiva sobre a presença de Deus, que trouxe de volta o livro da lei, que ajudou a se fortalecer espiritualmente. Vocês já devem ter ouvido falar desse rei. E Jeremias começa a profetizar quando esse rei está reinando sobre Judá. Ou seja, estava tudo bem, não tinha declínio ainda. Não tinha ainda a idolatria, não tinha ainda, estava tudo bem. Jeremias começa a profetizar e a avisar ao povo: olha, Deus vai permitir vocês irem para o exílio. Deus vai permitir a Babilônia vir aqui pegar tudo o que é de vocês. Deus vai permitir que vocês sejam exilados, mas Deus também vai trazer vocês de volta. E Jeremias começa a profetizar e o povo começa a dizer: tudo. Claro que não, está tudo bem, não vai acontecer isso. Como que vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Só que Jeremias, eu ainda queria falar de Jeremias, mas Deus falou: não vai. Eu falei: amém. Mas Jeremias, com muita ousadia, começa a profetizar. E você sabe que Jeremias era um jovem, em todo um contexto que acho que muita gente já ouviu aqui alguém falar sobre Jeremias. Eu não vou me ater a isso. Mas Jeremias não escurece, mas ele começa a profetizar. Apesar de, no livro de Jeremias, ter um momento da queixa de Jeremias, ter um momento da tristeza de Jeremias. Mas mesmo com isso, ele permanece. Mesmo com a dor do chamado,
Jeremias permanece profetizando o que Deus mandou. E isso foi um exemplo para mim, porque muitas vezes o Senhor nos usa para falar coisas que as pessoas olham e dizem: claro que não. Claro que não vai. Mas mesmo que muita gente não dê crédito ao que você diz, tenha a convicção do Deus que te chamou. Tenha a convicção do Deus que colocou a palavra nos teus lábios. Não volte atrás daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não volte atrás daquilo que Deus disse sobre você. Mas permaneça firme. Jeremias começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, e aí logo depois vem mais alguns reis, depois de Josias. Eu vou falar o nome deles, mas não vou falar sobre eles. Vou falar o nome só para a gente entender o contexto. Joaquim e Zedequias. São os reis que vêm depois de Josias. Ou seja, Josias deixa tudo arrumadinho e esses reis vêm bagunçando. Aí começa o declínio moral de Judá. Aí começa a idolatria. Começa tudo desandar. E o povo começa a fazer tudo que desagrada ao Senhor novamente. E quando eu comecei a entender esse contexto histórico, eu pensei em uma coisa, Rodrigo. Que muitas vezes nós somos muito influenciados por aquilo que domina sobre nós. E por isso o Espírito Santo me fez essa pergunta: quem tem reinado sobre a sua vida? Porque se você responde que a sua vontade tem reinado sobre a sua vida, infelizmente, o declínio é certo. Se eu respondo que a minha vaidade tem reinado sobre a minha vida, o declínio é certo. Se eu respondo que a opinião das pessoas tem reinado sobre a minha vida, o declínio também é certo. Mas quando você olha para a sua vida e diz: não, Senhor, é o Senhor que tem reinado sobre a minha vida. Ah, irmão, se o Senhor está reinando sobre a tua vida, eu acho que pode não estar tudo tão 100% aí na tua conta bancária, talvez não do jeito que tu queria, talvez a despesa não está cheia como você queria, mas eu tenho certeza que tem um rei verdadeiro reinando sobre a sua vida. E se tem um rei verdadeiro, poderoso reinando sobre a sua vida, isso quer dizer que a vitória é certa. E aí, esses reis que vieram depois de Josias fizeram uma bagunça. Se você for ler um pouquinho do livro de Jeremias, no capítulo 16, versículo 21, o Senhor vai usar os lábios de Jeremias para dizer: eu permiti isso para ensinar a vocês sobre o meu poder. Muitas vezes o Senhor permite tantas coisas na nossa vida para nos fazer entender o tamanho do poder dele sobre as nossas vidas. Às vezes Deus nos coloca no leito de hospital. E aí lá a gente começa a questionar a Deus e perguntar: Senhor, por quê? Senhor, mas eu estava na sua casa, por que o Senhor permitiu isso aqui? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? E aí depois passa o tempo e você olha para trás e diz: ah, agora eu entendi, era para eu entender o poder de Deus sobre a minha vida. Agora eu entendi o tamanho do poder de Deus, o Deus que pode mudar o quadro, o Deus que pode mudar a situação de um dia para o outro, o Deus que pode mudar a sua vida em um ano. Talvez no ano passado a sua vida estava totalmente diferente do que está hoje. E aí se você olhar para trás, olha que data, que eu já não lembro mais também, 9 de setembro de 2024, 25, estou dizendo, tá bem não, 2025, mas se você olhar para 9 de setembro de 2024, você talvez veja uma vida totalmente diferente da que você está vivendo hoje, ou para o bem ou para o mal, tá? Mas aí é você. A verdade é que existe um Deus que pode mudar a nossa vida de um ano para cá, que pode mudar a nossa vida de hoje para amanhã, que pode mudar a nossa vida de uma semana para outra. Só que nós precisamos permitir que esse Deus domine sobre nós. Nós precisamos permitir que Ele reine sobre as nossas vidas. Jeremias começa a ser usado por Deus e começa a falar com o povo sobre o exílio. Ainda no reinado de Joaquim, o Nabucodonosor começa a sitiar Jerusalém e começa a levar alguns cativos. Quando Jeremias fala e manda a carta que a gente leu aí no capítulo 29, já é no reinado de Zedequias, já é no último reinado, no último rei. Mas a verdade é que muitos já tinham ido, muitos já tinham sido exilados lá em cativeiro, lá na Babilônia, muitos já estavam lá. E aí quando Deus usa o profeta Jeremias para falar com o povo e mandar uma carta, uma esperança para o povo, Deus começa a dizer para o povo: eu sei o pensamento
pensamento que eu tenho sobre vocês. Eu sei o plano que eu estabeleci para vocês. Não foram pensamentos de mal, não foi pensamento para você morrer, não foi nada disso. Na verdade, isso é só passageiro. E eu estava pensando, não é o mesmo povo, porque já se passaram muito tempo, mas os antepassados desse povo aqui que a gente está falando, é o povo que saiu do Egito, que foi liberto de uma escravidão, que foi liberto de Faraó. É um povo que já tinha entendido, um povo que já tinha uns antepassados que já tinham sofrido sobre um jugo. E eles sabiam disso. Eles ouviam a história. É igual a gente, né, que ouve a história da nossa avó. Não sei a avó de você, mas minha avó tem cada história. É da aldeia, é da época dos índios, é não sei o quê. Eles sabiam de tudo que os antepassados deles tinham vivido. Eles sabiam o poder de Deus que tira da escravidão. Eles sabiam o poder de Deus que tira o jugo de cima do povo. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eles se deixaram levar pela idolatria e estavam de novo sob o jugo e sob o domínio da Babilônia. Sobre o jugo de alguém, sobre o jugo de um rei mau. E aí, Paty, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes as nossas atitudes nos colocam em cativeiro? Quantas vezes as nossas próprias atitudes nos colocam em cativeiros? Porque muitas vezes nós sabemos do poder de Deus para nos libertar, nós sabemos do poder de Deus para nos tirar, e nós já fomos tirados de algum lugar, mas do nada, ou passaram-se um tempo, e a gente volta para o mesmo lugar. A gente já foi liberto de um vício, a gente já foi liberto do cigarro, da droga, da pornografia, não sei. E aí eu estou falando com pessoas aqui que Deus já te libertou de coisas, só que hoje você se olha e se vê de novo naquilo ali. Deus já tirou de você coisas que antes te impediam de estar com Ele, mas aí agora, 9 de setembro de 2025, você chega em casa e volta para o mesmo cativeiro que Deus já tinha te tirado. E o Senhor me deu uma ordem muito específica. E o Senhor me disse: fale com pessoas que voltaram para o cativeiro. Aleluia. Fale com pessoas que estão escravizadas. Mas elas não estão escravizadas por pessoas, estão escravizadas por elas mesmas. Porque muitas vezes não precisa de alguém com um chicote, né? Como antigamente do escravo e tudo mais. Não, a gente mesmo pega o chicote e bate na gente. A gente mesmo pega o chicote e se escraviza. A gente mesmo sabe que aquele copo, naquele bar, naquele lugar específico não é para lutar. Mas quando eu saio daqui da igreja depois de uma palavra que o pastor libera, aí eu passo na esquina, eu vejo o colega, ele me chama, aí eu não tenho como, do nada eu estou lá de novo. Hoje o Senhor te trouxe a este lugar para dizer: ei, eu estou querendo dar um basta no cativeiro, mas você precisa querer. Porque é muito fácil a gente sair daqui, voltar a praticar as coisas que nos levam aos cativeiros e depois culpar a Deus. E depois questionar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor não me ama. O Senhor não me vê porque eu tenho tantos anos querendo vencer isso aqui. O Senhor não sabe o que eu passo. O Senhor não me vê. O Senhor ajudou a fulano a se libertar, ajudou a Beltrano a sair das drogas, mas eu não consigo, então eu vou entregar os pontos. E hoje o Senhor está te perguntando: será mesmo que eu não te vejo? Será mesmo que eu não te vejo? Porque deixa eu te dizer uma coisa: se o Senhor realmente não te visse, você não estava sentado ali. Porque o cativeiro, sabe o que ele faz com a gente? Ele vai minando a gente. Porque tem cativeiros que as pessoas não veem de fora, mas só você sabe quando você chega na sua casa. Quando você dobra o seu joelho, ou quando você tenta dobrar o seu joelho,
lugar de desconforto que Deus nos permite estar muitas vezes. Porque eu fiquei pensando, eu lembrei, não foi uma questão de exílio, mas nessa questão de não estar na terra natal, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu me senti deslocada. Eu não sabia onde era a padaria, eu não sabia onde era nada. Fora a sensação de insegurança que eu sentia. Porque todo mundo aqui sabe sobre como tudo é muito né? Pois é. E eu fui morar na Baixada, meu irmão. Então você já imagina, né? E eu fui morar bem na Baixada, assim, baixo, sabe? Mas eu me sentia totalmente deslocada. Totalmente deslocada. E durante muitas semanas, pais, eu chorava tanto. Eu falava, Deus, me deixa voltar, por favor. Eu queria tanto estar lá com os irmãos da igreja. Eu queria tanto estar na minha Bahia, comendo uma acarajé. Oh, meu Deus, me deixa voltar, por favor. E o Senhor dizia, não é o tempo. E muitas vezes o lugar de desconforto que o Senhor nos coloca é o que nos faz crescer. E é o lugar que a gente mais foge. Porque ninguém aqui gosta de estar desconfortável. Eu sei que daqui a pouco eu estou aqui falando, você está ouvindo, né? Mas se eu ficar mais umas 1 hora aqui falando, você vai começar a se ajeitar na cadeira, a coluna vai começar a doer, vai começar a ficar desconfortável. Porque seu corpo vai começar a pedir cama. Ninguém gosta de desconforto. Mas talvez seja esse lugar de desconforto que você está fugindo, é o lugar onde Deus quer colocar você para aprender. Esse lugar de desconforto, da onde você está fugindo, é justamente o lugar onde Deus quer colocar você para restaurar algumas coisas dentro de você, para mudar algumas coisas dentro da sua alma, para curar algumas questões que estão mal resolvidas. É no lugar de desconforto que Deus coloca a gente e faz a gente olhar para a gente mesmo e pensar, nossa, e agora? Como que eu vou me ajeitar aqui? E aí a gente começa a entender a dependência de Deus. A gente começa a entender que nesse lugar de desconforto, onde só tem o desconforto e Deus, é Ele que traz o conforto para a nossa alma. É Ele que traz o aprumo que a gente precisa. Porque o Rio de Janeiro foi isso para mim, foi um negócio assim, sabe quando você aperta o parafuso e está folgado, a peça já está quase saindo, aí Jesus vai lá e fala, peraí, deixa eu apertar um negócio aqui. Foi isso. Jeremias manda essa carta para um povo que está em cativeiro, para um povo que está sob um jugo de servidão, para um povo que está sob um domínio do rei Nabucodonosor. E eu estava pensando em casa e muitas vezes nós queremos estar sob vários domínios, né? Menos o de Deus. Nós queremos ser dominados por pessoas muitas vezes. Quantos relacionamentos abusivos aonde não posso entrar nesse mérito, né? Posso, pastor? E aí eu não estou falando só de marido e mulher, não. Porque relacionamento abusivo é relacionamentos, tá? Quantos? Aonde eu não posso mais ser eu, você não pode mais ser você. Agora você tem que ser o que eu quero que você seja. E aí a gente se submete sobre isso. Mas quando Deus diz para mim assim, Roberta, faz isso aqui, faz assim, eu digo, não, quem manda em mim sou eu mando em mim. Mas a gente se submete a domínios de homens. A gente se submete ao domínio da nossa carne. A gente se submete ao domínio dos nossos pensamentos. Quantas vezes você nem queria, mas aí você pensou. Aí, quando você começou a pensar, você começou a imaginar, do nada você pega o WhatsApp, manda aquela mensagem que você não queria mandar. Mas quando você pensou, veio a vontade. Quantas vezes nós submetemos a nossa vida ao domínio de tantas coisas, menos ao domínio daquele que tem poder para restaurar a nossa vida, menos ao domínio daquele que tem poder para nos dar a vida eterna. E eu vim falar com pessoas que, infelizmente, se submeteram novamente a domínios. E hoje o Senhor te trouxe a este lugar para dizer, chega. A partir de hoje, o Senhor volta a ter domínio sobre a tua vida, se você deixar. A partir de hoje, a ansiedade não vai ter mais domínio sobre as suas noites. A partir de hoje, a depressão não vai ter mais domínio sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque o domínio do Senhor será restaurado sobre a tua família. Hoje é a noite que o Senhor trouxe pessoas aqui para
cativo e perdeu totalmente a autonomia e a autoridade sobre uma terra que era deles. Era deles. Eles estavam na terra deles. Só que é levado cativo e perde totalmente a autonomia e a autoridade. E quantas vezes nós estamos neste lugar com a palavra de Deus sobre as nossas vidas, com o ministério de Deus sobre nós, e não temos mais autonomia nem autoridade sobre isso? E por que, Roberta? Porque deixamos outros domínios tomar conta de nós. E eu venho falar aqui com pessoas que têm ministérios, com pessoas que sabem o que Deus tem com ela. Você sabe o que Deus tem com você, mas aconteceu alguma coisa e você simplesmente perdeu a autoridade, a autonomia sobre aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Mas hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo que isso será restaurado sobre a sua vida. Roberta, e quando é que começa a ficar leve? Tá doendo aqui também, irmão. Tá doendo. Muitas vezes a gente faz um esboço, né, uma palavra, a gente recebe a oportunidade para pregar e a gente acha que, meu Deus, o povo vai achar que eu estou batendo no povo, sabe nada, eu apanho a tarde toda. O povo entra no cativeiro simplesmente porque começa a idolatrar, começa a desobedecer a Deus. E aí eu botei uma pergunta aqui para mim mesma: quando eu me coloco em cativeiros? Quando eu desobedeço a Deus e fico sob o domínio da minha carne? Quando eu esqueço o que Deus já fez por mim e volto os meus olhos para outras pessoas e para outras coisas? Quando eu insisto em alianças que Deus não quer mais? Quando? Até quando nós vamos nos colocar em cativeiros? Porque é muito, muito, muito cômodo a gente chegar aqui no culto de domingo e pedir para o pastor: pastor, bota a mão na minha cabeça, que eu tenho certeza que Deus vai me libertar aqui agora. Se a gente tiver habilidade para isso, né? Porque tem gente que acha que não precisa de libertação. Você me desculpa, eu não faço parte desse time, tá? Eu preciso todo dia. Ó, todo dia, toda hora. Daqui a pouco eu vou precisar de novo. É muito fácil a gente pedir para alguém orar pela gente, dizer: olha por mim, eu estou precisando de libertação. Mas o difícil é a gente sair por aquela porta e pensar: e o que está me prendendo? O que eu posso fazer por isso aqui? Porque tem uma coisa que é a gente que faz, mas tem coisa que é Deus, mas tem coisa que é a gente. Eu sei que tem coisas que realmente você já tentou e não conseguiu. Aí eu sei, Deus vai te dar força, mas você precisa ter em mente o que está te prendendo. Porque a Bíblia diz que para a liberdade que o Senhor nos chamou, para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que nós vivemos uma época onde a gente tem pessoas de domingo a domingo na igreja presas, cativas aonde? Cativas em tantas coisas. E aí vamos voltar para o setembro, curados para curar, cativa da própria mente. Às vezes sua mente não deixa você chegar aqui. Quantas pessoas hoje não estão aqui porque não conseguiram, porque ficaram cativas da própria mente, das próprias mentiras que o diabo soou no ouvido deles e disseram: vai lá nada, menino, vai fazer o que lá, perder tempo? Ah não, bora ali, ó, bota ficar no Instagram, mas você vai ter uma dopamina rápida, você vai ficar de boa, vai te dar um alívio mais rápido das dores aí que você está sentindo. A gente foge. Sabe por que a gente foge? Porque tudo aquilo que traz desconforto, que vai trazer uma mudança pra gente, não é legal, né? De sentir. Gera tempo, gera desgaste, muitas vezes, com pessoas. Porque para sair de cativeiros, muitas vezes você vai ter que dizer não a pessoas. Ah, meu Deus. Para sair de cativeiros, muitas vezes você vai ter que dizer a fulaninho: eu não posso. Para sair de um cativeiro, você vai ter que dizer a Beltraninho: eu não vou. Para sair do cativeiro, talvez um dia você vai ter que dizer a Beltrano: eu não quero. E aí essa pessoa vai perguntar a você por quê, você vai dizer: por que não? Se você for terapeutizado. Se você não for, você vai inventar uma desculpa. Mas a verdade é que quando você tem convicção de que você não quer mais viver aquilo ali, você vai dizer não para tudo aquilo que te coloca naquele cativeiro. Você vai ter a autoridade para
dor dentro de mim. Eu vou me acostumar a viver isso aqui porque não tem mais jeito para mim. E hoje o Senhor te trouxe a este lugar para dizer: eu sei que talvez as suas próprias escolhas te levaram aí, mas eu ainda sou o teu Deus. O Senhor não te deixou, não te abandonou. E ainda que esse cativeiro pareça que nunca vai passar, assim como o povo de Judá teve um fim, o seu também vai ter, o meu também vai ter, porque nada é para sempre. Você pode se colocar de pé nessa